A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com os amados e queridos irmãos. Estou mais uma vez aqui, meus irmãos, trazendo uma exposição da Palavra de Deus para o nosso crescimento, a nossa edificação, conhecermos mais o Senhor, ouvirmos a sua voz através das Escrituras, termos um coração obediente para fazermos aquilo que agrada o Senhor, servi-lo da melhor maneira, da melhor forma, com aquilo que nós temos em mãos. É isso que eu quero ver com vocês hoje. Estejamos orando para que Deus possa abençoar esse momento em que nós estamos de tal maneira que possa dissipar cada vez mais esse vírus e que a gente se encontre, que a gente se reúna, que todos estejamos abraçando uns aos outros, ouvindo uns aos outros, para que o nome do Senhor seja assim exaltado e glorificado. Estejamos orando, irmãos. Sejamos sacerdotes do Senhor, como somos, porque Deus nos chamou para isso, em oração. Então eu quero trazer uma mensagem que encontra-se no capítulo 4 do livro do Êxodo, verso 1 ao 5. Capítulo 4 de Êxodo, verso 1 ao verso 5, que diz assim: Moisés respondeu: Mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Vamos ter uma palavra de oração pedindo que o Senhor nos ilumine à luz desse texto que acabamos de ler. Senhor, tem misericórdia de nossas vidas. Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra. Ajuda, Senhor, a vivermos de conformidade com ela. Dar-nos edificação, crescimento, para vivermos segundo a vontade do Senhor. Nós oramos assim, pedindo e suplicando as bênçãos vindas do Senhor por meio de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, sirva o Senhor com o que você tem. Essa é a mensagem. Sirva o Senhor com o que você tem. Meus irmãos, quando Deus ele quer operar um milagre em nós e através de nós, geralmente ele usa aquilo que nós temos em nossas próprias mãos. Ou seja, o que nós precisamos ou está conosco ou está em nossa própria casa, para servir o Senhor da melhor maneira possível. E nós podemos ver isso vendo 3 exemplos bíblicos que podemos destacar, além desse de Moisés, que nós iremos ver um pouco à frente ou adiante. E o primeiro exemplo que nós iremos ver é a viúva de Sarepta, onde está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 8 e ao verso 16. A viúva de Sarepta, onde existia uma seca muito grande e o profeta Elias pede comida, pede alimento, e ela só tinha comida praticamente daqueles dias, e iria acabar. Então a viúva de Sarepta estava em um dilema muito grande. De um lado, o seu filho com fome, e do outro lado, um pedido de um homem de Deus, pedindo para comer. Foi Deus que mandou ele pedir. Então aqui nós estamos vendo 2 opções. Ou eu mato o meu desejo, a minha necessidade, ou eu escuto a voz do Espírito Santo de Deus através desse profeta. Enfim, ou faz o que a carne quer e morre, ou ouve a voz de Deus que diz: dê a mim primeiro e viva.
Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor com aquilo que nós temos em nossa própria casa. Segundo exemplo é a viúva de um profeta, que esse profeta acaba de morrer e ela, como viúva, encontra-se com o profeta Eliseu. Isso está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Então a viúva de um profeta, ela precisava de um milagre. Mas Eliseu, isso é interessante, não orou por ela. Antes instruiu ela para usar o que ela tinha dentro da sua casa, porque ela também estava com fome. Ela estava necessitada. Então o profeta Eliseu, dirigido e conduzido pelo Espírito Santo de Deus, instrui ela, ensina ela a usar o que ela tinha em casa. Um pouco de azeite para despejar nas vasilhas, que ela conseguisse com os vizinhos, com aqueles que estavam ao redor. Então a lição é de tudo isso. Um pouco de azeite pode encher muitas vasilhas de pessoas sem Deus. Pegue as vasilhas vazias, leve a Deus em oração e encha elas com o Evangelho. Enquanto houver vasilhas vazias, ou enquanto houver vasilhas, o azeite correrá. Então, queridos, o que é que a gente aprende com isso? A gente aprende que existem muitas vasilhas vazias, pessoas sem Deus, onde nós podemos pegar estas pessoas e levá-las até o Senhor através de nossas orações e elas serem preenchidas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quando nós formos pregar para elas. Um terceiro exemplo é quando Jesus Cristo fez a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, registrado em Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao verso 44. Os discípulos, naquele momento, queriam despedir a multidão porque não tinham como alimentá-las. Não tinham como dar comida a elas. E queria tirar elas daquele momento. Tirar elas para outro lugar. Isso acontece também porque muitas vezes pessoas têm saído da igreja com fome, porque estão sendo muitas vezes mal alimentadas, pois estão sendo servidos de todo tipo de coisas e não do pão do céu, que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus, ele disse aos seus discípulos: providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Está em Marcos 6, verso 37. Vocês mesmos providenciem um meio de alimentá-los. A pergunta é: como, Senhor? Então, lançando mão do que possuímos, Jesus disse aos discípulos: quantos pães vocês têm nas suas mãos? Vão verificar, está no verso 38. Aí, diante disso, houve o milagre da multiplicação. Porque o milagre da multiplicação começa com aquilo que nós temos em nossas próprias mãos. Mesmo tendo 5 pães e 2 peixes. Então, com fé, nós podemos alimentar uma multidão. Basta eu e você querer, desejar, suplicar ao Senhor. Porque é Ele que dá esse pão, porque é Ele que dá esse peixe, que podemos usar assim essa metáfora que está aqui. Meus irmãos, basta a igreja desejar alimentar as vidas com o poderoso Evangelho. Basta nos colocarmos diante do Senhor em suas mãos e usarmos os recursos que nós temos, porque nós temos uma fonte inesgotável, que é o Senhor. Lembre-se, o que nós precisamos ou está conosco ou está em nossa casa. O que a primeira igreja congregacional na cidade de Arco Verde precisa para levar adiante o Evangelho, nós já temos, que são pessoas e temos o poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Então nós já temos tudo. Então, queridos, vamos se dispor a Deus. E como nós fazemos isso? Nós podemos ver isso no ensino que nós lemos no Êxodo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. A vara se transformou em uma serpente. Queridos, Moisés foi
chamado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Mas ele não cria que seria capaz de cumprir essa missão. Isso está no verso 1. Foi então que Deus lhe deu muito mais do que uma garantia verbal para Moisés. O Senhor garantiu muito mais, o Senhor garantiu a sua presença, como está descrito no verso 5. E para ele demonstrar a sua presença, demonstrar a Moisés a sua presença, Deus usou algo que Moisés tinha em suas mãos, uma vara, um cajado. Está no verso 3. Ouça o nosso texto do verso 1 ao verso 3, que diz assim: Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés, que é isso que você tem na sua mão? Ele respondeu, um bordão, ou uma vara. Então lhe disse, jogue no chão. E ele jogou no chão, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Queridos, Deus nos chama para servi-lo com aquilo que nós temos em nossas próprias mãos. Há bilhões de pessoas que não conhecem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há pessoas espalhadas no mundo que nunca ouviram falar do Senhor, as quais eu e vocês somos devedores, como Paulo disse aos Romanos capítulo 1, verso 14. Sou devedor a gregos, a judeus, a bárbaros. Nós somos devedores e devemos ministrar a elas o Evangelho. Paulo tinha consciência disso, pois viu nos seus próprios olhos o agir de Deus com aquilo que ele tinha na mão. 5 pães e 2 peixes, podemos dizer assim. Veja o que ele registra no capítulo 1 de Romanos, melhor dizendo, do verso 3 ao verso 16. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos como para os bárbaros, tanto para com os instruídos como para os não instruídos. Por isso aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho do evangelho a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também dos gentios. Meus irmãos, a partir do que nós somos, vaso de barro, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, e do que nós temos na mão, às vezes pobreza, segundo aos Coríntios 8, verso 2, é que Deus pode operar milagres para transformar pessoas através do Evangelho. Ouça o testemunho de Paulo aos Coríntios sobre a igreja da Macedônia, segundo aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 5, ele diz, agora, irmãos, quero que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. E o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Meus irmãos, Deus nos chama para servi-lo com aquilo que nós temos em nossas próprias mãos, seja pouco ou seja muito. A pergunta é, mas como? Como diz o texto, primeiro entregando-se ao Senhor e depois temos que servir os outros, ministrar as pessoas, a igreja do Senhor. E aqui a forma como Deus agiu na vida de Moisés, nós podemos ter algumas lições no Êxodo capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Primeiro ensinamento é que nós temos que ter um preço para servir, pagar um preço. Isso está no verso 1 ao verso 3, eu vou ler em outra versão que diz assim, Moisés respondeu, e se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir?
E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que você tem em mão? Uma vara, um bordão, respondeu Moisés. Jogue no chão, disse o Senhor. Para servir o Senhor e servir bem, é preciso jogar o bordão no chão. É o que o texto nos ensina. Porque o bordão de ontem e de hoje muitas vezes serve para nos apoiar. Veja onde você está apoiado. Veja onde você está segurando. Veja onde você está se sentindo seguro. Que muitas vezes não é em Deus, mas seja em alguma coisa. Seja em dinheiro, seja em casa, seja em qualquer outra coisa, seja até mesmo na sua preguiça. Pegue esse bordão e jogue fora. Pegue esse bordão que é de punir, esse desejo que você tem muitas vezes de vingança, jogue fora. Muitas vezes o bordão é para defender-se, é uma segurança pessoal. E muitas vezes nós estamos prontos para nos defendermos de qualquer acusação. Jogue esse bordão fora e confie no Senhor. Muitas vezes é para medir, é um interesse pessoal, é para disciplinar, é um autoritarismo, melhor dizendo. É um símbolo de autoridade, é um símbolo de orgulho, muitas vezes, o bordão. O que é que você tem? Em que bordão você está apoiado? Jogue ele no chão, para que a gente pague o preço de servir o Senhor. Segundo, o poder para servir o Senhor. Está no verso 3. Jogue no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Deus traz vida àquilo que está morto. Quando nós jogamos aquilo que está atrapalhando nós no chão, ou aquilo que nós estamos apoiados, que não seja o Senhor, quando a gente paga o preço de abrir mão, de jogar fora, Deus pode trazer vida onde há morte. Quem serve precisa crer que Deus é poderoso, meus irmãos, para transformar o que está seco em algo vivo, em algo forte, em algo poderoso. É tão poderoso que Deus transforma aquilo que é seco, que é sem vida, que Moisés corre da serpente. Porque isso é o poder de Deus. Terceiro ponto, a prontidão para servir. Está no verso 3 e verso 4, que diz assim: Então lhes disse, jogue no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão e pegue pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em um bordão. Meus irmãos, prontidão para servir é isso. Quando o Senhor manda e a gente obedece. O Senhor disse, pegue o bordão de volta. Nós precisamos de fé para obedecer a Deus. Mas nós também precisamos de coragem para obedecer o Senhor. Quem de nós pegaria numa cauda de uma serpente? Quem de nós poderíamos pegar em um animal tão peçonhento como esse? Se o Senhor mandou, nós devemos pegá-lo. Então, falta na igreja, em todos nós, fé, queridos, e prontidão e coragem para servir o Senhor. Estes são os ingredientes necessários para que a gente possa servir o Senhor bem, com aquilo que nós temos em nossas mãos. Então, sirva o Senhor com o que você tem. Não fique imaginando, eu só servirei o Senhor se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Sirva o Senhor com o que você tem. Nós precisamos de líderes, de homens, de mulheres que se disponham a servir o Senhor com aquilo que eles têm. 3 pontos, o que nós vimos aqui. Servir o Senhor. Gente que sabe servir pagando o preço. Joga o bordão no chão. Gente que busca o poder para servir. Ouve a palavra de Deus e age com fé e coragem. Gente que se prontifica a servir o Senhor com fé e coragem. Pegue na serpente pela cauda. Que o Senhor nos dê homens e mulheres assim. Ore, meus irmãos, pela igreja do Senhor, para que Deus levante homens com fé, levante homens com coragem e mulheres também, com prontidão para servir. Abrace o Senhor e sirva o Senhor. Não desanime.
que a gente possa servir com aquilo que nós temos em nossas próprias mãos. E isso por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois é por meio dele, de Cristo, e não de outro, que nós podemos servir o Senhor com bênção sem fim. Que Deus possa abençoá-los grandemente, poderosamente, e que a gente sirva o Senhor por meio de Cristo, o único Salvador, o único Senhor. Amém.